contente. Eu geralmente prefiro falar das coisas que eu gosto, enaltecer as qualidades de uma obra bem feita. Mas hoje, o caso é diferente. Eu amo o desenho original do Avatar, The Last Airbender. Então quando anunciaram o live action da Netflix, eu sabia que vinha bomba. Principalmente quando os criadores do desenho preferiram sair da produção do live action por diferenças criativas. Vulgo, Netflix estava fazendo merda em vez de seguir a opinião dos caras que criaram esse mundo. Então hoje eu quero falar mal do Avatar da Netflix e aproveitar para mais uma vez enaltecer o original, que continua e será para sempre uma obra-prima. Eu quero principalmente falar de uma coisa: a série live action consegue ser mais infantil que o desenho original. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A série original Avatar, a Lenda de Aang, como chama em português, era um desenho da Nickelodeon. O público-alvo eram principalmente crianças, no máximo aqueles adolescentes que ainda curtiam o desenho. E mesmo assim, a série trata temas super adultos, de forma bem clara, justamente para introduzir esses temas para um público mais jovem. E é justamente por ter esses temas mais adultos tão bem amarrados à história e aos personagens que a série é tão marcante para tanta gente e virou o fenômeno que é hoje em dia. Mas o Avatar live action do Netflix ameniza ou tira completamente esses temas, o que já deixa a série mais leve. Mesmo sendo live action, com essas cenas escuras e contrastadas e com pessoas sendo queimadas vivas, a série deixa de ter o impacto que o original tinha. Fica só uma série de ação no mundo fantástico, sem nada pra dizer. A série perde parte da sua essência, do conteúdo, da alma. E aí tem outra coisa que deixa a série pior ainda. Ela trata o público que tá assistindo como idiotas. A série te explica tudo, a cada segundo, com os piores diálogos possíveis. Dobrador de terra. Um dos maiores charmes do Avatar original é a sua construção de mundo. Tudo faz sentido, é tudo bem pensado, mas muitas vezes as coisas não são explicadas. Elas só são daquele jeito, principalmente quando se fala do mundo espiritual. É que nem magia, você não precisa explicar nos detalhes a magia, só dá uma direção de como aquilo funciona naquele universo. Nos filmes do Harry Potter, por exemplo, tem muita coisa que eles deixam vago mesmo, pra instigar a nossa curiosidade. Eu sei que alguns feitiços você precisa falar as palavras certas ou fazer o movimento certo com a varinha. Para! Mas também tem bruxos fodões que nem usam varinha. Tem infinitas coisas que eu não sei os detalhes, e isso deixa tudo mais místico, mais mágico. No Avatar, a Lenda de Korra, a gente vê que as emoções têm um poder muito forte no mundo espiritual. Como você se sente internamente influencia os seus arredores. Então se você tá com raiva, as criaturas em volta de você ficam raivosas. O céu começa a fechar, enfim. Isso é só um detalhe, e não precisa explicar além daí. Na série do Netflix, eu acho que eles mudaram várias coisas que não precisavam ser mudadas pra justificar outras coisas. Pra tudo fazer mais sentido e ficar bem explicadinho. Principalmente pra quem não conhece o universo da série tão bem, conseguir entender tudo e acompanhar a história. Nessa cena, o Aang tá ajudando a Katara, falando sobre a dobra dos elementos em geral. Os monges falavam que dobra requer energia e equilíbrio. Sentindo a energia à sua volta, você chega ao equilíbrio. Chegando ao equilíbrio, você sente a energia. E aí, entendeu? Não, né? Nem eu. É o diálogo mais genérico, tosco possível, tentando explicar como funciona a magia, basicamente. Se você estivesse no lugar da Katara, você teria aprendido alguma coisa com isso que ele falou? No original, tem um episódio inteiro que são eles treinando. Zuko treinando fogo e raio, Aang treinando terra e água. Eles exploram várias formas de aprender e os pensamentos que vão com cada elemento. O Aang tá acostumado a esquivar dos problemas, como o dobrador de ar, mas a Toph quer que ele bata de frente, como um dobrador de terra. Cada elemento traz uma maneira de enxergar o mundo e lidar com as coisas. Não dá pra misturar tudo numa coisa só e resumir em uma frase, como no live action. Ali, o Aang tá usando a sabedoria dele sobre dobra do ar pra ensinar a Katara sobre a água. Só que não funciona, ele não fala nada com nada. Agora vê como que isso é feito no original. Quando o Iroh fala de dobra de água, pra ajudar o Zuko a evoluir a dobra de fogo dele e dominar os raios. O dominador de água lida com o fluxo de energia. Um dominador de água faz com que a sua defesa vire ataque, virando a energia de seus oponentes contra eles. Eu aprendi uma forma de fazer isso com relâmpago. Fala sério. Não faz muito mais sentido? Obrigado, Uncle Iroh. A fala do Iroh funciona porque ela é mais específica, ela quer dizer alguma coisa de fato. Enquanto que a do Aang no live action é uma fala genérica pra dar um ar de sabedoria pra ele, que no fundo só existe pra começar a aproximar o Aang e a Katara, né? Tentando explicar a dobra dos elementos, eles se perdem, falando nada com nada. Só que justamente esse mistério, essa falta de explicação, é normal quando a gente tá falando de coisas sobrenaturais, que não existem na nossa realidade. E dá um ar mitológico pra aquilo, que é outra coisa que ajuda na construção de mundo. Se o mundo tem lendas e mitos, ele provavelmente já é cheio de cultura, tradições, crenças, já parece um mundo mais vivido. E isso é muito bem construído no desenho original. Mas o maior problema é que eles fazem isso através de uns diálogos expositivos horríveis. Eu tenho medo.
medo do meu poder, eu tenho medo de ficar sozinho. É um diálogo que só serve pra te explicar alguma coisa, que acontece quando o roteirista não pensou num jeito melhor de te informar o que ele precisa te informar. Pra deixar bem claro, eu já vou dar um exemplo que acontece no primeiro episódio do live action, quando a série introduz o Zuko pra gente. É a primeira cena que o personagem fala e ele já conta toda a história dele pra gente. Há 3 anos eu sigo toda a pista, todo boato, todo sussurro sobre o Avatar. É tipo ler aquela introdução de mangá antigamente, que tinha um resumo de cada personagem, sabe? Ou a caixa do Buzz Lightyear. Meu pai me baniu de casa até eu achar o Avatar. E é isso mesmo que eu vou fazer. Sem mistério. Em vez da série deixar a gente se perguntando por que esse cara é tão obcecado pelo Avatar, e depois revelar e causar um "ah, maneiro", não, revelado. Se eles deixassem a gente se apegar um pouco mais ao personagem. Pô, o Zuko até que é maneiro, por que ele faz essas merdas? Bum, ele foi banido pelo próprio pai. Mas não, já te contam isso logo de cara. E da forma mais chata, menos criativa possível. O personagem só fala num momento qualquer. Compara com o desenho original. Significa que minha busca está para chegar ao fim. Ah, Tem que ser ele. ou são apenas luzes celestiais? Por que não tomo uma xícara de um calmante chá de jasmim? Eu não preciso de chá calmante, eu preciso capturar o Avatar. A cena que introduz o Zuko mostra mais que ele é arrogante e nervosinho do que qualquer outra coisa. E a única informação que ele expõe pra gente é que ele precisa capturar o Avatar. Só isso, a gente não sabe por quê. O resto do passado dele, que ele foi banido e tal, só é revelado no 12º episódio. Até lá você já teve tempo pra se apegar ao personagem. Então quando você aprende sobre o passado dele, aquilo tem um peso muito maior. Sabe quem faz muito bem isso de te passar uma ideia ou te contar uma história sem te explicar tudo diretamente? Os games. Pelo menos alguns games. A From Software do Dark Souls, Elden Ring e família é mestre nisso. Todos os jogos são repletos disso. E algum dia eu quero fazer um vídeo só falando da direção de arte desses jogos. Mas só pra dar um exemplo bem simples, rapidinho. No Dark Souls 3 tem uma ponte quebrada com o cadáver de um dragão. Perto dele você encontra um feitiço de raio e em algum canto por ali você encontra um escudo com um símbolo de dragão. E pronto. Só com esse cenário você já consegue imaginar que possivelmente teve uma batalha ali e o dragão morreu. Se você joga direito e lê a descrição dos itens, você ganha uma confirmação desse cenário. O feitiço de raio é especialmente eficaz contra dragões. E o escudo com símbolo de dragão tem a defesa alta contra fogo. Peiba, um cavaleiro matador de dragões, lutou contra um dragão ali. Provavelmente os dois morreram. Entendeu? Não precisa ter um NPC ali ou uma cinemática pra te mostrar exatamente o que aconteceu. O jogo te dá sugestões e você preenche as lacunas como quiser. Mas o grosso tá ali. E isso é bem comum em histórias fantásticas, com magia e essas coisas surrealistas. E óbvio que não precisa ser tão vago quanto o Dark Souls, eles são famosos por revelar o mínimo possível. Mas o próprio Avatar original é um desenho infanto-juvenil, né? E por isso eles têm que deixar as coisas bem claras. Porque grande parte do público-alvo são crianças, né? Mas ele faz isso sem ter esses diálogos forçados. Ou a série te mostra com imagens, ou com diálogos muito bem pensados que te fazem entender tudo que você precisa entender sem tirar o realismo e a naturalidade das falas. E a série ainda consegue te passar muito sobre os personagens através do diálogo de cada um. A personalidade deles está em cada fala. E isso é real. Cada pessoa fala de um jeito que reflete a sua personalidade. A cena que introduz o Sokka e a Katara no primeiro episódio é um ótimo exemplo. Por que sempre quando você brinca com água mágica, eu fico ensopado? A cena explica pra gente que aquilo é dobra de água. Isso não é mágica, isso é dobra d'água. E também... Tá, uma arte antiga rara para a nossa cultura, blá blá blá. Que é um costume antigo e tal. Eu tô dizendo, se eu tivesse poderes esquisitos, eu guardaria tudo pra mim. Que não é todo mundo que tem esse poder. E, ao mesmo tempo, mostra a personalidade do Sokka. Meio infantil, sarcástico, não tá nem aí pra esses costumes antigos. Sabia que devia ter te deixado em casa, deixar uma garota estragar tudo. E já mostra a relação de irmãos entre ele e a Katara. Não sou eu que fico mostrando o muque pra mim mesmo sempre que vejo meu reflexo na água. E aprendemos que as emoções da pessoa influenciam na dobra dos elementos, que eles mostram perfeitamente com as imagens. A água faz o mesmo movimento que a mão da Katara, e a intensidade aumenta junto com a raiva dela. O Sokka e a Katara até podiam fazer algum comentário pra deixar isso mais claro, tipo, puxa, quando você ficar brava, seus poderes dão até medo, né? Sei lá, qualquer merda assim. Isso seria um diálogo expositivo, totalmente desnecessário aqui. A gente acabou de ver isso com imagens, não precisa explicar. Mas como é que a cena termina? Você vai de esquisita a aberração, Katara. Quer dizer que eu fiz isso? Foi? Meus parabéns. Perfeito. A Katara perdida sem entender o que ela mesma fez, e o Sokka debochado, tipo, cacete, a Katara e essa magia dela. Essa sequência ensina várias coisas pra gente, sem parecer que os personagens estão só explicando tudo. Eles agem naturalmente e a personalidade deles aparece no diálogo. Então a gente aprende sobre eles e sobre outras coisas desse mundo de forma sutil.
Um exemplo rapidinho que faz a mesma coisa de outra série. Sou Hank McCoy, ou, se preferir, meu amigável Nobriguer, Fera. No primeiro episódio de X-Men 97, Roberto é um novato que os X-Men salvaram. Essa aí perto da sua cama é... Meu nome é Jubileu, e cara, eu entendo. Em um dia a vida tá ótima e no dia seguinte você acorda com um gorila azul cantando Mozart enquanto conserta bugigangas. Aqui tem um bando de exposição. Só que o Roberto ser o novato ali justifica eles estarem explicando pra ele. E outra justificativa é a personalidade do Fera e da Jubileu. Ele é um cientista que gosta de se gabar e falar das bugigangas. E ela tá tentando deixar ele à vontade, fora que ela é meio fofoqueira mesmo. São os personagens perfeitos pra fazer essa exposição de forma natural. Agora vamos ver alguns exemplos do Avatar live action do Netflix, a bagaça. Eu vou falar muito do primeiro episódio, porque afinal é o início, então os caras têm um monte de coisa pra explicar. A série começa mostrando pra gente a origem da guerra. O Senhor do Fogo quer dominar tudo e ele quer matar todos os nômades do ar, porque o próximo Avatar vai nascer entre eles e ele quer impedir isso. É a explicação pro genocídio, né? Pra depois eles poderem falar que o Aang é o último dobrador de ar. Ele é o último mestre do ar. É uma surra de informação no início da série, que às vezes passa batido pra quem não conhece a história. É tipo o início do filme do Senhor dos Anéis. Eu me amarro, tá? Mas na primeira vez assistindo, é tanta informação logo no início, que algumas cenas depois tu já esqueceu aquilo tudo. No Avatar original, tudo isso vai sendo revelado aos poucos, ao longo da série, que eu acho muito mais interessante. Fica um mistério sobre o passado, você fica intrigado ali, querendo saber cada vez mais. Por isso, sempre que tem os flashbacks pro passado, é tão maneiro, porque é uma realidade muito distante do que a gente tá acompanhando. Parece uma lenda do passado, que a gente só vê fragmentos nesses flashbacks. No Netflix, o passado não carrega esse misticismo, porque já foi mostrado pra gente na primeira cena da série. Aí tem a abertura clássica que explica quem é o Avatar. Mas, meu Deus, é muita exposição. Quando um Avatar morre, seu espírito renasce em outro corpo, seguindo um ciclo eterno. Eles dão mais uma explicada na guerra enquanto o Galactus aparece no fundo. O Senhor do Fogo acabou de aparecer falando que vai matar todos os Airbenders só pra matar o Avatar junto, mas eles repetem aqui de novo. Mas o pior é o que ela fala depois. Um dobrador de ar que pode não estar pronto para a responsabilidade de se tornar um Avatar. Cara, a série nem começou ainda e você já quer me explicar qual é o maior desafio pessoal do protagonista. Meu Deus, eu nem conheço ele ainda. E assim, vocês vão ver que eles martelam demais nessa tecla que o Aang não tá pronto pra essa responsabilidade. E sim, essa é a maior questão dele na série original. Mas lá ele parece uma criança de verdade. Por isso é tão tocante. Aqui parece que a série tem que me explicar por que o Aang tá sofrendo pra eu me importar. Ah, ele não tá pronto pra essa responsabilidade? Agora entendi. Putz, que bad, né? Poxa, muito difícil, muito triste mesmo. Cara, eu tô assistindo. Se o ator e o roteiro me convencerem que ele tá na merda, eu vou chorar, meu parceiro. Só pra vocês terem uma noção, a série original introduz o Aang como uma criança brincalhona, bem infantil. E aos poucos, ao longo do primeiro episódio, a gente vê que o Aang tem um pé atrás com esse negócio de Avatar. Até que no fim do segundo episódio, ele diz: Por que não falou pra gente que você era o Avatar? Porque eu jamais quis ser. E aí, nesse momento, isso bate forte. Você vê que tem um peso por trás daquela criança brincalhona, cheio de camadas. Como cebolas. Fedem? Sim, não. No original, quem dá esse discurso inicial é a Katara, então além de aprender quem é o Avatar e tal, a gente já vê um pouco da perspectiva dela sobre a guerra. Usam essa narração pra já introduzir o personagem dela, que é uma das protagonistas. Alguns acreditam que o Avatar não renasceu entre os nômades do ar e que o ciclo foi quebrado. Mas eu tenho esperança. No Netflix, quem dá essa fala toda que explica quem é o Avatar é a Avatar Kyoshi. Só botaram ela aí pra fazer um fanservice. Ficou um diálogo puramente expositivo. E aí a série te explica de novo o ciclo do Avatar nesse diálogo do Gyatso com o Aang. O Aang já sabe como funciona, ele deixa isso claro na fala. Não é como se o Gyatso precisasse explicar pra ele. Então é mais uma vez a série lembrando a gente de como funciona o ciclo e falando, o Avatar é quem domina os 4 elementos. Sendo que acabou de aparecer na intro, né? Aí tem essa fala do Aang que ele diz que nunca quis ser especial, que é uma referência ao Eu Nunca Quis Ser o Avatar. É um jeito curto e grosso de informar pra gente que o Aang nunca quis poder, ele é só um garoto humilde. Só que fica jogado, sem peso nenhum. A gente acabou de conhecer esse moleque, aí ele solta isso. É muito mais legal a gente entender isso a partir das ações dele. Afinal, quem é humilde mesmo não anda por aí falando, eu sou humilde, eu nunca quis ser especial, eu sou humilde. E aí vem a pior cena do episódio. O Aang acabou de descobrir que ele é o Avatar, tá bolado, muita pressão, não consegue dormir, ele precisa extravasar. O que ele faz? Olha pra câmera e explica exatamente o que tá acontecendo pra gente. Ah, desculpa, ele olha pro Appa, tá? Não pra câmera. Poxa, Gyatso acabou de dizer que eu sou o Avatar. Eu vi, eu tô assistindo a série. Ah, é pro cara que cochilou e perdeu a cena anterior? Beleza então. Eu gosto de voar em bolas de ar, comer bolo de banana e brincar com os meus amigos.
Esse sou eu. Prazer, eu sou o Grunge. Eu gosto de jogar videogame, ver desenho animado e ouvir um metalzinho. Esse sou eu. Porra! De novo, a série não tem tempo pra mostrar o Aang sendo criança, que nem nos flashbacks no original. Então eles têm que contar pra gente como é a infância dele, pra gente entender do que ele vai abrir mão pra ser o Avatar. Mas, de novo, é tudo tão rápido que não tem peso nenhum. Eu não quero essa responsabilidade. Eu tenho medo do meu poder, eu tenho medo de ficar sozinho. Opa, você aí no fundo que ainda não tinha entendido que ele tá assustado sob pressão? Agora você entendeu, né? Cara, na série original, eu acho que eles não usam a palavra responsabilidade nenhuma vez. E mesmo assim você entende que é um dos principais temas da série. Incrível o que um bom roteiro faz, né? E aí vem de fato o momento que eu mais odeio nessa série. Uma mudança que eu não consigo entender. Depois de desabafar pra câmera, quer dizer, pro Appa, Aang dá a entender que vai refletir onde as coisas fazem mais sentido, como ele mesmo fala. E voa pro céu. Ele até fala, por enquanto, tipo, vou ali pensar um pouquinho no meu happy place e já volto. Ah, mano, não é possível. Esses caras não viram a série original. Um dos pontos mais fortes que dá um peso dramático pro personagem do Aang é que ele fugiu. Ele foge da responsabilidade de ser o Avatar. Ele deixa uma carta pro Gyatso, tipo, ralei meu parceiro, não vou dar conta disso não, tá maluco. É o maior erro da vida dele, o maior arrependimento. E na versão da Netflix, simplesmente apagaram isso. O personagem nunca errou. Não existe esse arco de redenção. Todo o drama de um dos melhores episódios da história da televisão não existe aqui. A Tempestade, episódio 12 da primeira temporada. Esse primeiro episódio da Netflix é uma grande mistura do episódio 1 com o episódio 12 do original. Então se você tiver interesse em ver o que eles usaram de inspiração, tem um vídeo aqui no canal focado nesse episódio 12, A Tempestade. Mas voltando pro live action, lá pra 40 minutos de episódio, a Katara e o Sokka descobrem que ele é o Avatar. Ficaria muito melhor se a gente descobrisse junto com eles, só aqui, mas pro fim do episódio. Seria uma surpresa, igual no original. E aí o Sokka tenta culpar o Aang por ele ter desaparecido e não ter ajudado na guerra. Que no original é culpa dele. E no original é o Aang que atrai o Zuko até a vila deles, fazendo besteira. Aqui não, tudo isso foi um acidente. Ele não fugiu no passado com medo da guerra, ele não foi inconsequente e infantil e acabou botando a vila toda em perigo. Na versão do Netflix, nada disso foi culpa dele. Nunca errou. Se o personagem não tem nenhum erro, não existe o arco de redenção. Quando o mundo mais precisou do Avatar, ele desapareceu, porque é um covarde. Ele fugiu e pessoas morreram. Foda-se, maluco. E além deles mudarem toda a motivação do Aang, eles decidiram fazer os Firebenders atacarem no exato momento que o Aang foi ali dar essa voltinha. O que custava fazer o Aang fugir, que nem no original, cair no mar na tempestade? Aí uns dias depois os Airbenders estão procurando ele, porque ninguém vê o Aang há dias. E aí nessa busca tem menos dobradores no templo, e aí nesse momento os Firebenders atacam. Pronto, faz sentido na série, fica muito mais próximo do original, e não fica aquela coincidência que só serve pra ajudar o roteirista, que os caras atacam exatamente na hora que o Avatar tinha ido ali dar uma volta. Aí tem a cena do genocídio dos Airbenders. Pô, vamos botar essa cena de guerra épica aqui no início, vai ficar foda. Porra, boa, fechou. Pra mim, cai na mesma coisa de mostrar o começo da guerra. É muito mais interessante revelar esse passado todo mais lá pra frente, quando a gente já se apegou mais aos personagens. Principalmente pra criar esse contraste no personagem do Aang. Uma criança brincalhona com um genocídio no passado, e anos de guerra que ele possivelmente poderia ter impedido. Mas assim, logo no início, a gente nem registrou direito quem é o Aang ainda. Todo esse massacre fica mais como uma cena de ação maneira pra prender a tua atenção no início. E até a cena no fim do episódio, quando o Aang chega lá junto da Katara e do Sokka e vem o templo de ar destruído e acham o Gyatso. Seria mais interessante se não tivessem mostrado o massacre, que nem no original. A gente iria ver o lugar todo quebrado pela primeira vez junto do Aang e ficaria imaginando a briga. E aí podiam revelar mais pra frente se quisessem, talvez junto com alguma outra informação, porque no desenho original a gente nunca vê essa batalha. E por último eu quero falar de uma cena lá do 7º episódio do live action, quase o final da primeira temporada. A cena da explosão do Zuko, que no original é uma das minhas cenas favoritas de toda a série. É a cena que o Zhao tenta matar o Zuko e finge que foi um acidente. No original é uma cena cheia de suspense e tensão, o que praticamente não existe no live action. A cena é totalmente explicativa, sem mistério, sem clima. Erraram muito o tom. De novo, é mais infantil que o original. Nas duas séries você sabe que o Zhao quer ferrar o Zuko. A surpresa é como e quando. No live action eles enganam o Zuko para ele fugir sozinho num barquinho. Aí o twist é que botaram explosivos no barco dele. Só que antes disso já rola esse diálogo te explicando que foi uma armação. Foi fácil demais fazê-lo morder a isca. Antes do Zuko ver a bomba. No original eles dão um jeito de tirar a tripulação do navio do Zuko. E quando o Iroh sai e deixa ele sozinho, eles começam a carregar o navio com barris. Só esse setup já é bem mais interessante. O Zuko tá no próprio navio, confortável, e vai ser pego muito mais de surpresa, enquanto que no live action ele já tá fugindo no barquinho, já tá em estado de alerta. Aí outro detalhe de exposição bem feita. No original, como que eles te falam que é gelatina explosiva? Cuidado com o explosivo, pastoso. O cara falar pro outro tomar cuidado é plausível, né? E agora você sabe que aquilo são explosivos. No live action, a série te mostra a gelatina no chão. Mas como é que você vai saber que aquilo explode? Geleia explosiva. Ah, são explosivos.
Obrigado, Zuzu. O Zuko tem que falar pra deixar claro pra gente. Só que ele tá sozinho. Você vê um monte de explosivo na tua frente, tu não vai falar nada, tu só vai reagir. Fica uma exposição nada realista que só existe pra explicar pra gente que aquilo explode. Eu acho a cena bem ruim, sem peso dramático nenhum, sem tensão, e isso só é aumentado quando a cena do desenho original é ótima. O Zuko acha que tem alguém ali, fica nervoso, já cria uma tensão. Eles acendem o pavio e você vê ele diminuir enquanto o Zuko tá na sala. E aí, o Zuko vê o papagaio. Ele leva um segundo pra lembrar onde ele já viu esse papagaio antes. Mas na hora que ele entende tudo que tá acontecendo, já é tarde demais. E a reação do Iroh, o tom em que a cena termina, dá muito mais peso. Te vende muito mais a ideia que o Zuko pode ter morrido ali. A cena tem muito mais esse build-up, essa antecipação que você fica nervoso até chegar na explosão e continua nervoso depois. Porque a cena é toda mais bem pensada e bem executada. É uma série que quer parecer adulta, toda escura, com violência e uma história trágica, mas que trata seu público como criança, que não tem capacidade de acompanhar a história e raciocinar por conta própria. Tudo precisa ser o mais explicadinho possível, da forma mais básica possível. Eu tentei ser breve e focar nessa questão de como eles não sabem fazer exposição, revelar as coisas de forma natural, mas podia criticar cada elemento dessa série. Dá pra falar de como as dobras dos elementos são estranhas, principalmente o ar. Dá pra falar de várias escolhas péssimas de direção, eu falei de algumas, né? Ou do elenco, que também deixa a desejar, ou da trilha sonora que eu nem lembro, pra falar a verdade, quando a do desenho é tão marcante. Enfim, eu amo de paixão o original, então foi mal, mas é muito difícil ver os pontos positivos do live action. Eles existem, só é bem difícil de ver. Mais uma vez, se te interessar, assiste meu vídeo falando sobre o episódio 12 do desenho original pra comparar com o live action, ou só porque aquele episódio é uma obra-prima mesmo, lindo demais. E se quiser outra indicação de uma animação muito maneira que lida muito bem com exposição também, tem esse vídeo aqui no canal sobre Planeta dos Abutres, que eu falo um pouco de show don't tell, como eles te mostram as coisas em vez de te falar com diálogos. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e até mais. Se cuidem, cuidem dos outros também. Aquele beijo, valeu!